Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Passando aqui para interagir um pouquinho com vocês a respeito de um assunto, de um texto bíblico, e eu queria chamar a sua atenção. Será bem rápido, mas vai ser edificante para a sua vida. Você que puder compartilhar depois desse vídeo, seria uma bênção, tá bom? Deus abençoe. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4, e o versículo a partir do 1 diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Primeira observação que eu quero que você faça é esta primeira etapa aqui que o diabo conduz Jesus, no versículo de número 5, certo? Deixa eu grifar aqui, relendo para vocês. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Grave isso aí. Versículo de número 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo de número 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E o versículo de número 8, dobre atenção. Isso aqui vai ser a segunda elevação que o diabo elevou a Cristo, certo? Versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo de número 9. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Querido, só uma observação, isso é uma live bem rápida. Faz um bom tempo que eu não entrei mais em live desta natureza. Nós vemos aqui Jesus ele sendo conduzido ao deserto. A primeira observação que eu quero extrair aqui é que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Dobre atenção. Não é como eu já ouvi muitas pessoas pregarem dizendo que foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não. Foi o Espírito Santo que o conduziu. Se você ler o versículo 1 com atenção, você vai identificar muito fácil isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, certo? Para ser tentado pelo diabo. Jesus ele é conduzido, só que antes das tentações começarem, o versículo de número 2 vai dizer que Jesus havia já um período de preparação. Sim, porque Jesus ele era Deus, mas ele também era homem. E como homem, ele não poderia vencer a carne, a natureza humana que estava sobre ele, se ele não vivesse uma vida, primeiro que ele vai nos ensinar no versículo 2, de jejum e de oração. Porque o versículo de número 2 vai dizer, isso é antes da tentação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus estava ali num período de jejum,
no período de intimidade, Jesus ele tinha o hábito de estar orando. E desta feita, Jesus também não deixou de orar também nesse período, porque ele sabia que a gente só consegue vencer as artimanhas do diabo, as ciladas do diabo, tudo quanto ele vem para tentar nos destruir, se não tivermos em uma vida de oração e também de jejum. Após Jesus passar esses 40 dias e 40 noites ali, Jesus agora ele sente uma necessidade. Por quê? Mesmo sendo ele aquele que supriu a necessidade de tantas pessoas, como nós sabemos sobre a multiplicação dos 5 pães, 2 peixinhos, entre outras maravilhas, quando na pescaria, que os discípulos pescaram a noite toda, não pegaram nada, depois ele manda, né, que lance a rede do lado direito, e segundo a ordem de Jesus, a rede ela veio cheia de peixe, da qual o barquinho nem sequer pôde conter tantos os peixes, e tiveram que chamar os outros barcos ao redor para o ajudar. Então, o que acontece? Jesus ele sempre foi aquele que supriu a necessidade. Ele sempre fez desta forma. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que mesmo Jesus suprindo a necessidade de muitos no período de fome, no período de dificuldade, por exemplo, em João, se não me foge a memória, no capítulo 2 de João, eu vou só recapitular, se é o capítulo 2, para que vocês depois não procurem aí a referência e dizer, não, o pastor ali falou um texto, mas não está na Bíblia, não. Então deixa eu recapitular aqui, mas eu creio que é o capítulo 2 de João, que fala sobre é isso mesmo, as bodas em Caná. Então Jesus é convidado para esse casamento. E nós sabemos que quem é convidado, ele não tem o compromisso de bancar com nada, ele é convidado para participar da festa. Só que de repente, o vinho acaba, e era uma das coisas que não podia ser, que não podia se acabar, melhor falando, nos dias, naquela época, e principalmente em festa de casamento, porque vinho é símbolo de alegria, então não poderia faltar. Então quando o vinho acaba, logo procuram Maria. Só que quando procuram Maria, procuram a pessoa errada, porque Maria não tinha poder para fazer nada. Então procuraram Maria e foram informar a ela que o vinho tinha acabado. E hoje não é diferente. Tem pessoas que, de vez de ir buscar na pessoa certa o seu milagre, vai querer que pessoas busquem o milagre para ele. Então você tem que buscar na pessoa certa o milagre e não procurar intermediários, né, para trazer o seu milagre. Então quando chegaram até Maria, Maria vai até Jesus e diz, acabou o vinho. Ele olha para ela e fala, o que tenho eu contigo? Não é chegar na minha hora. A expressão que ele usa, né? Mulher, que tenho eu contigo, né? Não vai chegar na minha hora. Mas logo Maria, como conhecia o seu filho, olhou para ali, para os discípulos e todos que ali estavam, e faz ali uma observação para eles, mas faz tudo quanto ele vos disser. Então o que acontece? Naquela hora ali, Jesus manda que enchesse as talhas, e a Bíblia mostra claramente que aquela talha, ela cabia de 600 a 700 litros de água. Então Jesus manda que encha, vai lá e transforma a água em vinho. Ou seja, Jesus supre mais uma necessidade. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4 de Mateus, Jesus poderia, né? Ele é poderoso, ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães. Ou seja, ele é poderoso, ele poderia ter no estralo de dedo assim e se transformar ali, se personificar na frente dele ali uma mesa repleta de pães, de peixe, de tudo que ele quisesse comer. Mas isso me chama a atenção e eu quero passar esse negócio para você. E eu acredito que você vai glorificar a Deus com isso. Você percebeu que Jesus ele sempre se preocupou em manter as pessoas, em trazer um mantimento para as pessoas, em cuidar, em suprir as necessidades das pessoas. Mas quando se tratou da sua própria necessidade, ele não se preocupou. Olha que coisa interessante. E o interessante não é nada. É que o texto vai dizer que o diabo, vendo a necessidade de Jesus, que ele estava com fome, ele precisava comer, porque a matéria física de Jesus precisava de alimentação. Então ele vai tentar a Jesus. Aí entra agora a tentação. Jesus poderia ter calado o diabo, ter dito assim, se eu quiser pão, eu mando que o pão apareça aqui, mas não. Jesus venceu o diabo, primeiramente, no jejum, na intimidade,
e outra coisa no conhecimento da palavra. Toda vez que o diabo citava uma expressão, Jesus vencia ele pela palavra, mas também está escrito, mas também está escrito. Jesus sempre usava o que está escrito. Jesus não usava o que estava na mentalidade de ninguém, não, Jesus sempre usava o que está escrito. Ele poderia simplesmente impor aqui coisas que ainda não estava escrito, que ele ainda iria falar, mas não. Ele venceu o diabo com o que estava já escrito. Então existe um poder imenso na palavra. Por isso há uma preocupação que você tem que ter em conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você pode se perder no meio da sua trajetória. Mas vamos voltar para uma outra observação aqui. Você já entendeu que Jesus supriu tanta necessidade de pessoas, mas a sua própria não supriu ali quando ele precisou. Então o que acontece? O versículo de número, isso é rápido aqui, tá? Versículo de número 5, o diabo vai transportar Jesus. Preste atenção. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ou seja, ele levou Jesus a um lugar alto. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que estão chegando em lugares altos aí. Mas não pense que é Deus que está colocando, não. Que tem pessoas que estão em posições elevadas, mas não foi Deus que colocou. E existe aí uma observação a ser feita e um cuidado a ser tomado. Porque o que acontece? O diabo sabe que hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, uma boa parte das pessoas, elas vão em busca da posição de ser elevada para lucros financeiros, né? Para simplesmente conseguir algo material, né? Para o seu próprio deleite. E hoje existe isso, uma briga imensa de pessoas querendo posições elevadas, subirem patamares para deleite, para criarem, né, oportunidades de enriquecer a sua própria vida. E o evangelho não é para isso, né? O evangelho é para resgatar as almas, o evangelho é para mostrar o caminho da salvação. Mas nós sabemos que o diabo ele conhece tanto o coração dos seres humanos que hoje existe uma briga imensa. E eu me refiro dentro mesmo de igrejas, né? De pessoas querendo estar num patamar muito elevado, porque sabe que se chegar lá vai ter uma condições melhor, vai ter uma renda maior, vai ter uma condições financeira maior. Então a visão é esta, e esta visão não é de Deus. Essa visão não é de Deus. E o próprio diabo vai mostrar isso aqui no capítulo 4. Que esta visão vai trazer, dobre atenção que isso aqui é muito importante. Essa visão aqui vai mostrar categoricamente que o diabo, quando eleva Jesus para mostrar as riquezas que existia. Ou seja, hoje as pessoas querem se elevar de posição para terem riquezas. E esse é um perigo imenso para quem entra nessa área aí. Tenha muito cuidado com isso. E perceba que Jesus, ele, no versículo de número 5, né, o diabo, né, transportou Jesus. Aí no versículo de número 8, novamente, olha aqui, ó, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, o diabo sempre levou Jesus para um patamar elevado para querer mostrar a glória material, humana, riqueza. E hoje é assim, tem muitas pessoas que querem chegar lá em cima, mas não é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas querem chegar lá no patamar elevado, para simplesmente enriquecer. E quem tem essa visão está tendo a mesma visão do diabo. E você tem que ter cuidado com isso. Então, dobre atenção, não é todos que estão em posição elevada que foi Deus que colocou lá, não. Tenhamos muito cuidado com isso. E eu citei já claramente aqui que mesmo Jesus suprindo a necessidade de muitos, ele não supriu a dele. Mas o texto vai nos dizer aqui, no versículo 9, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É isso que o diabo tem feito ultimamente. Ele tem oferecido às pessoas posições, riquezas, nomes, simplesmente para que eles o adorem. E o diabo dá a riqueza, dá o nome, coloca pessoas em posição elevada, mas vai querer em troca a tua alma.
E a Bíblia Sagrada vai nos dizer com clareza: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu quero que você dobre a atenção. E o versículo de número 10, estou concluindo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Perceba, todas as vezes Jesus usava está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando Jesus vence o diabo, por estar em oração, por estar em jejum e por ter palavra para combatê-lo, porque Jesus venceu ele na palavra. Aí o versículo de número 11 vai dizer: então o diabo o deixou. Jesus resistiu. Há um versículo bíblico que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o resistir, eu quero esclarecer isso para você. O resistir, não pense que é simplesmente você correr. Não, não é isso. O resisti-lo é na palavra, no conhecimento. Jesus resistiu o diabo no conhecimento, na palavra. Venceu ele na palavra e no conhecimento. E por isso o diabo o deixou. Aí a continuidade do versículo vai dizer: e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus sabia. Ele poderia ter dito: suja aqui agora uma mesa de pães com peixe, como já falei no vídeo, no início do vídeo aí. Mas ele não fez, porque ele sabia que aquele período ali era um período para que tanto o diabo recuasse, como também o diabo entendesse que Jesus não ia negar a sua natureza. Ele não ia negar-se a si mesmo, até porque ele era o próprio Deus personificado, verbo que se fez carne. E em todos os momentos que o diabo tentou atrapalhar, interferir em relação a Cristo Jesus, Jesus o venceu. Certa vez Pedro olhou para Jesus e disse: tem dó de ti. Quem estava falando ali? O diabo. Por isso que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas não disse para Pedro, disse para o diabo que estava falando na boca dele. Quando Jesus está na cruz, até lá na cruz ele tentou atrapalhar que o projeto fosse concluído. Salvar-se a tanto e não pode salvar a ti mesmo? Um que está ao lado disse: estamos aqui porque devemos, mas esse homem não. Aí o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o diabo tentou de toda maneira interferir o projeto, mas o projeto foi concretizado. E é por isso que você está me ouvindo neste momento, porque você foi um projeto de Deus concretizado. E o projeto foi concretizado lá na cruz. Jesus não concretizou o projeto lá na cruz para te enriquecer. Não. Ele concretizou o projeto lá na cruz para você ter salvação e vida eterna. Riquezas materiais, isso é uma dádiva que, se ele quiser te dar, ele vai te dar. Também, se ele não quiser te dar, ele não vai te dar. Por quê? Porque a maior preocupação do Senhor não é te enriquecer financeiramente. E ele provou isso para o diabo, que não estava nem lá para a riqueza, mas sim te conduzir ao céu de glória que te espera e que nos espera. Deus te abençoe. Recebe esta palavra.